Ter ou não ter multifocal? Eis a questão que muitos perguntam, muitos têm dúvidas sobre. E nesse vídeo eu vou explicar a diferença de um multifocal para uma lente tradicional e vou falar os prós e os contras de cada uma. Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de assunto, já entra aí no canal que tem vários vídeos explicativos mostrando modelos e também falando um pouquinho das tecnologias nesse ramo. Então, para começar, eu vou te explicar o que é uma lente normal só para longe ou só para perto. A lente que a gente já está acostumado, né? Então, a vida inteira você usou uma lente que tinha um grau inteiro na lente. Então, todos os cantinhos da lente eram o mesmo grau. Ou seja, você olhava para cima, para baixo, para o lado e você estava enxergando da mesma maneira. Então, isso vai ser uma lente só para longe ou uma lente só para perto. Você vai ter a potência toda dentro da armação, dentro de uma lente. Então, você não vai ter que se preocupar com distorção, com o jeito que você está mexendo o olho. Então, a única diferença é, você vai ter que ficar tirando e colocando o óculos, ficar trocando o tempo todo. Então, vamos supor que você é uma pessoa que depende tanto do grau para longe quanto do grau para perto, ou que não tem grau para longe e tem o grau para perto, né? E você tá cansado de ficar tirando e colocando óculos toda hora, por quê? É mais fácil de perder, é mais fácil de quebrar, é mais fácil de desajustar. Também, fora que é chato, porque você tem que ficar carregando o estojo na bolsa, tem que ficar trocando de óculos a todo momento. Então, esses são os pontos negativos de uma lente só para perto ou só para longe. E os pontos positivos são justamente os que você vai ter o grau todo, a potência inteira dentro da lente. Então, você não vai ter que se preocupar com movimentar a sua cabeça ou não. Agora, o multifocal tem um mito gigante que todo mundo fala, é muito difícil se adaptar, eu não consegui, tal, nananã. Só que os multifocais hoje em dia já possuem tecnologias que a adaptação é muito rápida, até instantânea. Algumas lentes são muito rápidas mesmo. Então, você já vestiu e sai andando. Hoje eu tô aqui com uma tabela de lente específica, mas tem várias marcas de multifocal. Algumas delas são Varilux, Zeiss, Roya, enfim, diversas marcas no mercado. E muitas marcas excelentes também, para justamente você já ter essa tecnologia e na hora da sua adaptação não ter dificuldade. Então, o que acontece ainda é que muita gente opta por uma lente mais em conta, e essa lente, quanto mais em conta for, mais fechado vai ser o seu campo de visão. Então, o multifocal, ele tem distorção lateral. Então, o que acontece é isso daqui, só para eu mostrar em um desenho para vocês. Tem distorção lateral, e é o corredor de visão que está aqui no meio que vai dizer se você vai ter um campo amplo ou não. Então, você vai ter o longe, o intermediário e o perto dentro de uma lente, tá? Então, se você escolher uma lente muito fechada, de um campo de visão mais estreito, logicamente que você também vai ter dificuldade na hora da adaptação e muitas vezes você nem vai querer usar o óculos por conta de ser desconfortável, de ter que mexer muito a cabeça para achar o foco ou não conseguir encontrar justamente o seu grau ideal ali na hora de fazer uma leitura ou até mesmo na hora de olhar para longe. Quanto mais distorção lateral, você vai olhar aqui para o lado, para o outro lado e você vai conseguir ver essa distorção. Então, isso também dá um desequilíbrio, assim, né? Muitas vezes. Então, o multifocal, se você já optar por um campo mais amplo, você não vai ter esse problema e vai ser super fácil a adaptação. Aí você me pergunta, qual que é melhor? Qual você faria? Eu faria um multifocal por conta da praticidade de não ter que ficar trocando de óculos toda hora, mesmo que meu grau para longe seja muito baixo. Se eu tivesse um grau para perto, eu ia querer fazer esse multifocal para não ter que ficar tirando o óculos toda hora e nem ficar com o óculos só para perto na ponta do nariz e tendo que olhar por cima do óculos, né, para eu olhar para longe. Então, isso não seria uma praticidade para mim. Mas assim, eu faço muita leitura, tudo mais. Se você puder investir, invista em um multifocal e em um óculos só para perto, para você deixar ali na cabeceira da cama, para você
ler com frequência, mas já digo, quando você se adapta a um multifocal bom, é difícil você precisar de um óculos só para perto ou um óculos só para longe. Eu vou mostrar na prática, na tabela, algumas opções de lente, só para vocês terem noção de como funciona essa amplitude de campo visual conforme a gente vai aumentando, né, esse campo. E também vou mostrar a diferença de um campo mais fechado para um campo mais amplo na prática em um vídeo que eu tenho ali. Ó, então eu virei a câmera aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tá com uma marca francesa, tá? Então, o que vai mudar de uma para outra vai ser justamente o que eu falei para vocês, o campo de visão, que vai ter a distorção, e o meio aqui, que é onde vão estar os seus graus, o seu grau, né? Então, vai ter o longe, o intermediário e o perto, e você não consegue, assim, ver essa diferença de grau, tá? Então, você só sente a hora que você veste mesmo, tá? Fisicamente, assim, você não consegue enxergar essa diferença. Aqui, você vai ter um campo de visão mais fechado. Olha como ele é mais estreitinho, tá vendo? Então, isso daqui como se fosse um campo mais tradicional, tá? Então, olha como é fechado, como você tem pouco corredor para você movimentar seus olhos. Para cá, você já vem ampliando. Então, aqui é a linha de entrada, aqui já é uma intermediária. Ó, já vai subindo, tá vendo? Olha como a distorção das laterais também foi diminuindo conforme a gente foi evoluindo. E hoje a gente tem a linha personalizada, que tem mais e mais medidas para que você se adapte na hora. Então, as que você se adapta na hora são essas aqui, que são as da linha personalizada que eu falei para vocês. Aqui também é muito rápida a adaptação, fora que é difícil você ter um cliente que não se adapta, tá? Em qualquer uma dessas aqui. Então, um vídeo na prática para vocês. Uma lente comum, isso aqui que vai acontecer. Olha o tanto de distorção na hora que você tá subindo a escada. Você tem esse desnível, né? Que dá um enjoo, dá um desequilíbrio. E em uma lente com um campo de visão mais amplo, você já não tem essa distorção. Olha como é mais retinho, é mais fácil. Então, é muito prática a questão da adaptação hoje em dia. Bom, foi esse o vídeo, espero ter conseguido sanar suas dúvidas. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, já deixa aí nos comentários que eu vou respondendo. Mas também fica a seu critério, não tem certo e errado. O certo é você utilizar aquilo que você se sente mais confortável. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.